Em 19 de julho de 2026, o Ministério do Interior da Ucrânia anunciou algo que à primeira vista não parecia nada fora do comum. O que revelaram naquele dia parecia só mais um dos drones navais usados pela Ucrânia desde 2022, um veículo de superfície não tripulado, feito por uma unidade de mergulhadores de combate. Mas o detalhe que tornou este digno de atenção não era o barco em si, e sim quem o construiu. A unidade é Ômega, o Centro de Operações Especiais da Guarda Nacional da Ucrânia. O destacamento de mergulho é o mesmo time que dias antes havia destruído por meio de drone um bombardeiro russo Su-24M na base aérea de Sak-Sak, na Crimeia ocupada, destruindo-o antes de decolar para a missão de ataque. As pessoas que explodiram aquele bombardeiro russo com armas que caíram do céu são as mesmas que estão projetando os barcos que levarão a próxima geração de drones ucranianos ao mar. Dedicamos este vídeo a este barco, ao que ele mostra sobre como a Ucrânia conduz uma guerra naval com uma marinha muito limitada, e ao longo de vários anos de inovação em drones navais que possibilitou isso. A operação do bombardeiro é crucial, pois torna essa história do barco relevante além da típica cobertura do drone da semana. Os Su-24MS são apenas um dos tipos de aviões usados para lançar bombas planadoras em cidades ucranianas e posições na linha de frente. Então, eliminar um antes mesmo que decole é muito mais importante estrategicamente do que derrubar um drone ou danificar um navio no mar. No entanto, também é significativamente mais difícil, exigindo que pessoas se aproximem de uma base aérea russa fortemente defendida para fazer isso praticamente à mão. Este é o currículo da unidade que depois construiu seu próprio drone naval. Não é uma equipe de P&D aprendendo sobre combate por meio do relatório pós-ação de terceiros. É uma unidade de operações especiais que projeta equipamentos baseados em missões recém-executadas por sua equipe. Vamos tocar no que a equipe Ômega construiu, pois detalhes importam. De acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia, a embarcação foi criada por engenheiros do destacamento de mergulho, junto com uma empresa civil de TI ucraniana, sem usar o sistema centralizado de aquisição de defesa do país. Fotos divulgadas pelo Ministério mostram o barco equipado com um motor de popa japonês Suzuki e um terminal de comunicação via satélite, o que sugere uma plataforma projetada para operar e manter contato com seus controladores, muito além do alcance visual. O barco foi descrito de forma direta como uma nave-mãe, que transporta drones FPV, que então voam para destruir o inimigo. Esse é todo o conceito em uma frase. O barco não é uma arma, mas sim um caminhão de entrega avançado, que reduz a distância até o alvo. Depois chegam os drones FPV, visão em primeira pessoa. Verdadeiras máquinas de matar, que devem ser lançados perto do inimigo e ter bateria suficiente para manobrar e atacar. A ideia parece ter surgido no setor de Zaporizhia, onde equipes de Ômega já usavam drones FPV contra a logística e equipamentos russos atrás da linha de frente. Lá, enfrentavam o mesmo obstáculo comum a todos os operadores nesta guerra. As baterias só levam o drone até certo ponto, sem energia suficiente para o ataque. Mas com o sistema de entrega, você pode teoricamente estender esse alcance muito mais longe. Uma plataforma naval resolve o problema do alcance, da mesma forma que uma base operacional avançada resolve para a infantaria. Aproxime-se antes de empregar a parte cara e frágil do sistema. A Guarda Nacional sugeriu que já tinha equipes não tripuladas operando no sul da Ucrânia, com essa abordagem mais ampla. Barcos pequenos, drones FPV e a experiência tática do destacamento de mergulho são usados para destruir veículos russos, blindados, caminhões-tanque e infraestrutura elétrica. O objetivo é que a chamada tecnologia, que se traduz em drones e sistemas operados remotamente, salve a vida dos combatentes ucranianos, enquanto aumenta a taxa de eliminação das forças russas. A unidade não vai se limitar às missões de ataque. Relatório aponta que versões do barco podem levar drones interceptadores FPV, tornando o casco uma defesa aérea costeira móvel. O Ministério do Interior não informou o nome ou especificações da embarcação, portanto, considere os dados do motor e comunicações apenas com base nas fotos, não em ficha técnica. A intenção por trás do barco não é ambígua. O conceito de navio-mãe naval também não é novo, já que a Ucrânia utiliza drones marítimos que transportam drones FPV há alguns anos, do sistema Barracuda da Marinha ao Catran da Inteligência de Defesa. A novidade é quem está construindo, uma unidade de operações especiais formada pelos mesmos mergulhadores que realizam sabotagem subaquática contra aeronaves russas. Projetaram e construíram um drone naval com um parceiro tecnológico privado,
sem esperar pelo processo padrão da indústria de defesa. Isso faz parte de um padrão que cada vez mais define como a Ucrânia luta nesta guerra. Operadores que usam armas agora também as fabricam, eliminando etapas de aquisição e aperfeiçoando tudo no ritmo da linha de frente, e não no ritmo de um ministério. Para entender por que esse padrão é crucial na guerra naval, é preciso voltar ao início do programa de drones navais da Ucrânia. Porque essa é a história de um país que começou a invasão em larga escala, praticamente sem marinha, e 4 anos depois, acabou conduzindo um dos experimentos mais acompanhados de guerra naval não tripulada em todo o mundo. Quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022, a marinha convencional da Ucrânia não era um fator relevante no Mar Negro. Seus navios de combate mais potentes foram perdidos ou afundados nos primeiros dias da guerra, para evitar que caíssem nas mãos russas. Já a frota do Mar Negro da Rússia, em Sebastopol, Crimeia ocupada, controlava as águas. Essa frota bloqueou portos ucranianos, ameaçou desembarques anfíbios perto de Odessa e serviu como plataforma flutuante de mísseis, lançando mísseis contra alvos em todo o país. A primeira resposta real da Ucrânia foi o afundamento do cruzador Moskva, o navio-chefe da frota, em abril de 2022, usando mísseis antinavio Neptune. Isso chocou o planejamento naval russo e foi o primeiro afundamento de navio-chefe inimigo desde a Guerra Russo-Japonesa no início do século XX. Mas tratou-se de um ataque de míssil isolado, não um sistema repetível. A Ucrânia precisava de algo barato, fácil de construir em grande escala e sem depender de estaleiro. Era um pequeno barco de baixo perfil, carregado de explosivos, quase invisível na linha d'água, difícil de detectar no radar e ainda mais difícil de atingir. Desenvolvedores ucranianos iniciaram o projeto da série Magura na primavera de 2022. Em outubro, os primeiros protótipos de barcos, predecessores do Magura V5 operacional, participaram de um ataque ao porto de Sebastopol, a base principal da frota russa do Mar Negro. O ataque danificou o então novo navio-chefe, fragata Admiral Makarov, e um navio varredor de minas. Os drones não afundaram nada naquela noite, mas o ataque mostrou que o conceito funcionava. Alguns barcos baratos e não tripulados conseguiram entrar na base naval mais protegida da Rússia no Mar Negro. Depois disso, o programa avançou rápido. A Direção de Inteligência Militar da Ucrânia, ou GUR, tornou-se a principal operadora da família Magura. E em 2023, os barcos já estavam navegando longe das costas ucranianas. Em maio de 2023, 3 drones Magura atingiram e danificaram o Ivan Kurs, um grande navio russo de coleta de inteligência a centenas de quilômetros da Ucrânia. O Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, lançou uma família paralela de drones navais chamada Sea Baby. E em julho de 2023, os drones Sea Baby, carregados com quase 1 tonelada de explosivos, atingiram a ponte do Estreito de Kerch, o elo físico e simbólico entre a Crimeia ocupada e a Rússia continental. Os drones Sea Baby foram adaptados para lançar minas, carregar lançadores de foguetes e atacar embarcações russas perto de Novorossiysk, após a frota se mudar para lá. O ponto de virada que consolidou os drones navais como arma estratégica, e não só um incômodo, ocorreu no início de 2024. No fim de janeiro, drones Magura V5 afundaram a corveta de mísseis Taranto Ivanovets, e em meados de fevereiro, o navio de desembarque Rapusha, diz Arkunikov. Esses foram os primeiros afundamentos confirmados de navios de guerra inimigos por drones navais na história da guerra naval. Em cerca de 1 ano após aquele primeiro ataque a Sebastopol, de acordo com reportagens de veículos que acompanharam de perto a campanha, ataques ucranianos com drones marítimos e mísseis juntos afundaram ou danificaram cerca de 2 dúzias de embarcações russas. E, em 2023 e até 2024, a maior parte da frota do Mar Negro havia se realocado de Sebastopol, vários centenas de quilômetros a leste, para uma base mais distante e inicialmente mais segura, em Novorossiysk. Embora essa proteção tenha se mostrado temporária, essa realocação é um dos resultados mais marcantes de toda a guerra. Um país sem uma marinha significativa ajudou a forçar grande parte de uma frota nuclear do Mar Negro a abandonar sua base tradicional em Sebastopol, usando barcos que, individualmente, custam centenas de milhares de dólares cada. Mesmo a retirada para Novorossiysk não resolveu totalmente o problema da Rússia, já que drones navais ucranianos seguiram ampliando seu alcance, eventualmente atingindo alvos a quase 800 quilômetros da costa controlada pela Ucrânia, e a família Magura continuou aumentando sua capacidade. No início de 2025, drones Magura V5 equipados com o que a Ucrânia chamou de Sea Dragon, um míssil com busca infravermelha adaptado do antigo míssil RR soviético R-73, derrubaram helicópteros russos Mi-8, operando perto da Crimeia. Primeiro caso confirmado de um drone naval de superfície abatendo uma aeronave. A variante maior, Magura V7,
Desde então foi equipada com mísseis de defesa aérea próprios. O que começou como um barco rápido e improvisado, com uma carga explosiva na proa, em cerca de 3 anos se tornou uma plataforma naval multifunção, capaz de atacar navios, atingir alvos em terra e derrubar aeronaves. Essa curva de capacidade é a antecessora direta do conceito de navio-mãe do barco Ômega. Quando a Ucrânia passou a ter drones de superfície confiáveis, que evitavam radar e sobreviviam à travessia em mar aberto, o passo seguinte foi deixar de tratá-los apenas como embarcações explosivas de uso único e passar a usá-los como plataformas de lançamento para outros sistemas. A Marinha demonstrou isso publicamente em meados de julho de 2026, ao exibir uma operação naval de drones em múltiplas camadas, onde o barco drone Barracuda atacou um posto de observação, enquanto uma embarcação de superfície não tripulada lançava drones de reconhecimento e ataque FPV. Os drones no barco patrulham, confirmam alvos e transferem um ataque mais rápido que uma embarcação kamikaze dedicada, aumentando precisão e eficácia. O outro ramo dessa tendência de navio-mãe tem sido a defesa aérea, e pode acabar sendo o mais importante para a próxima fase da guerra. Mas antes de chegarmos lá, certifique-se de se inscrever no Programa Militar para notícias diárias. Em abril de 2026, um drone marítimo ucraniano derrubou um drone russo Shahed com um interceptador lançado de seu convés, evento que a Ucrânia chamou de inédito para plataformas navais. Drones marítimos são plataformas práticas para lançar sistemas interceptadores como o Sting, porque podem ficar ao largo da costa do Mar Negro e defender cidades de direções e distâncias que as defesas aéreas terrestres não cobrem facilmente. A Diretoria de Inteligência Militar da Ucrânia também descreveu um incidente em que membros da Guarda Costeira Russa tentaram parar um grupo de drones navais ucranianos com disparos de armas leves, mas a plataforma lançou drones FPV que cercaram e destruíram vários dos militares russos envolvidos. Mas isso não afeta apenas o combate no mar. A lógica de navio-mãe da Ucrânia tem aparecido em todos os domínios onde ela opera sistemas não tripulados. Então, isso é apenas um ramo de uma mudança estrutural muito mais ampla. Em terra, em meados de julho de 2026, a 123ª Área Brigada Separada de Defesa Territorial da Ucrânia usou uma embarcação de desembarque improvisada, levando um robô terrestre com metralhadora até a costa ocupada pelos russos na restinga de Kimborn, Oblast de Mykolaiv, e o usando diretamente em combate. Segundo relatos, foi a primeira vez que uma plataforma marítima desembarcou e permitiu que um robô terrestre atuasse em linha costeira ocupada. As forças ucranianas usam drones bombardeiros pesados para levar robôs terrestres de ataque unidirecional para ataques subsequentes a posições russas. Isso amplia o alcance desses robôs terrestres, mantendo drones bombardeiros maiores e caros longe das defesas aéreas russas durante o ataque. Juntando tudo, barcos lançando drones FPV e interceptores, levando robôs terrestres à costa, bombardeiros entregando robôs terrestres no interior. E surge uma doutrina clara. A Ucrânia criou uma logística com plataformas não tripuladas, focadas em transportar armas menores, baratas e descartáveis até perto do alvo, evitando arriscar pessoas ou equipamentos caros. Aqui também cabe destacar quem construiu isso. A indústria de drones da Ucrânia nunca foi um programa centralizado, como costuma ser em sistemas tradicionais de defesa. É um ecossistema descentralizado de fabricantes privados, oficinas financiadas por voluntários e agora, unidades da linha de frente agora projetam equipamentos baseados na experiência real de combate. Fabricantes ucranianos como a Frontline Robotics relatam alterar o design de seus drones até 20 vezes por mês, com grandes atualizações a cada 6 meses. Essa velocidade de iteração seria quase inimaginável em processos convencionais de aquisição de defesa na maioria das forças armadas ocidentais. O destacamento de mergulho da Ômega, ao construir seu barco com um parceiro privado de TI, reflete essa cultura. Esses operadores sabem onde seus drones FPV ficarão sem bateria e como as defesas costeiras russas reagem a um casco baixo e veloz. E exatamente do que uma equipe de mergulho precisa em uma plataforma de apoio durante uma missão de operações especiais. Em vez de definir os requisitos e esperar que alguém a construísse, eles mesmos a construíram. O programa de drones navais da Ucrânia passou a influenciar a forma como outras forças armadas pensam esse tipo de guerra, mostrando como a tecnologia evoluiu desde os testes iniciais de protótipos no porto de Sebastopol. As Forças Armadas dos Estados Unidos usaram embarcações de superfície não tripuladas armadas em combate pela primeira vez durante operações no Irã. E antes disso, as Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos testaram drones marítimos Magura ucranianos em exercícios nas Filipinas, região interessada em embarcações de ataque navais baratas, rápidas e discretas. Apesar das tensões no Mar do Sul da China,
Isso não indica que a família Magura ou suas ramificações serão um equipamento padrão da Marinha dos Estados Unidos. Isso mostra que as lições da Ucrânia, ao enfrentar uma marinha maior, quase sem frota própria, estão sendo analisadas e, em pelo menos um caso, já foram adotadas por seu principal apoiador militar. Essa é uma posição incomum para a Ucrânia. Na maioria das áreas desta guerra, a Ucrânia recebe tecnologia e doutrina ocidentais. Com os drones navais, esse fluxo se inverte parcialmente. É importante também esclarecer o que Catra e Barracuda realmente são. Os dois nomes são usados vagamente na cobertura e não significam a mesma coisa. Catra, operado pela Diretoria de Inteligência de Defesa da Ucrânia, atua principalmente como plataforma de ataque e reconhecimento, assim como a família Magura. Barracuda pertence à Marinha e, de acordo com a própria demonstração da Marinha em 14 de julho, ela foi construída especificamente para o papel de nave-mãe, atacando um alvo diretamente com seus próprios sistemas a bordo, e depois lançando drones FPV subordinados para prolongar o combate. O barco Ômega se assemelha mais à Barracuda do que a um drone de ataque como as primeiras Magura, atuando primeiro como plataforma de lançamento e depois como arma. O que o diferencia de qualquer programa governamental é simplesmente sua origem. Os próprios engenheiros de uma unidade de combate, trabalhando com um parceiro privado, fora do canal formal de aquisição. Também é importante medir a velocidade de crescimento desse ecossistema. A Ucrânia produziu cerca de 10 mil sistemas robóticos terrestres em 2025 e pretende chegar a aproximadamente 50 mil em 2026, um salto de 5 vezes em apenas um ano. A União Europeia, por sua vez, vem tomando medidas para formalizar seu apoio exatamente a esse tipo de base de produção. Em meados de julho de 2026, UE e Ucrânia assinaram acordos sobre drones para eliminar barreiras e facilitar joint ventures entre empresas ucranianas e europeias. A Comissão Europeia criou uma aliança paralela de drones entre UE e Ucrânia, unindo empresas, pesquisadores e militares dos dois lados. A primeira reunião dos 18 membros fundadores será em Bruxelas, em setembro. Nenhum desse dinheiro ou estrutura política construiu diretamente o barco Ômega, criado por uma unidade de mergulho e uma empresa de TI ucraniana, por iniciativa própria. No entanto, faz parte de um contexto mais amplo, uma economia de guerra que passou a ver a improvisação da linha de frente como fonte legítima de novas armas, e não algo a ser centralizado e desacelerado. Então, em que situação isso realmente deixa a Rússia no Mar Negro no verão de 2026? O quadro central não mudou muito desde que a frota recuou para Novorossiysk, mas a pressão continua aumentando. A frota do Mar Negro da Rússia teve que adaptar operações e viu suas chances de grandes ações no Mar Negro diminuírem muito desde o início da guerra. A natureza da ameaça às forças russas naquela costa também mudou. Antes, era suficiente manter grandes navios de guerra longe de alguns pontos conhecidos de lançamento de drones. Agora, estrategistas russos precisam considerar pequenos barcos com explosivos, enxames de drones FPV, interceptadores, robôs terrestres ou combinações desses, lançados por qualquer um. De tripulações da Marinha a operadores de inteligência ou uma unidade de mergulho de operações especiais, atuando de forma independente. Essa imprevisibilidade é o verdadeiro trunfo estratégico que a Ucrânia construiu. Uma marinha tradicional é cara, lenta de expandir e fácil de rastrear. Já um ecossistema distribuído de plataformas pequenas, baratas e feitas sob medida pelos próprios usuários não apresenta essas desvantagens. E a nova nave-mãe de Ômega é mais um dado em uma tendência que não mostra sinais de desaceleração. Mas o verdadeiro objetivo de todas essas táticas talvez nem seja a Marinha Russa, e sim a Crimeia ocupada. E lá, a Ucrânia está tomando atitudes mais ousadas, a ponto de alguns analistas considerarem a região praticamente deles. Para saber mais, confira este vídeo, e não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades.